Fala pessoal, tudo beleza? É com muita felicidade que eu trago para vocês a análise de Tekken Bloodline, a nova animação baseada na franquia dos games Tekken, que estreou hoje, dia 18 de agosto, na Netflix. E faz algumas horas que eu assisti, então eu tô num hype muito forte e eu vou dar a minha opinião para vocês do que eu achei sobre essa animação. Mas antes de mais nada, eu não vou me atentar a falar do estúdio e nem muito da produção do anime. Eu vou focar mais na experiência que ele traz e na forma como o jogo foi adaptado. Bom gente, eu acompanho o Tekken desde o primeiro jogo e eu sou exigente com adaptações de games para filmes e animes. Então prestem bastante atenção na minha análise que ela vai ser profunda. Bom, quando saiu a notícia que a Netflix ia fazer um anime do Tekken, eu fiquei um pouco apreensivo. Eu pensei que a história ia ficar ruim e que iam lacrar e iam estragar a obra, mas ainda bem que eu estava enganado. Então, começando a análise, eu vou falar primeiro da parte gráfica, que o visual do anime é em 3D, muito parecido com o anime High Score Girl, que por sinal ficou muito bonito, cheio de detalhes, tanto nos personagens quanto nos cenários. As músicas do anime também têm uma pegada bem parecida com as músicas do jogo, e os cenários também lembram bastante os cenários dos jogos. Agora falando um pouquinho da história, que para quem não sabe, Tekken Bloodline adapta os eventos do Tekken 3, que é o jogo mais famoso da franquia, é também considerado pela maioria como o melhor jogo da série, inclusive para mim. Mas apesar disso, tem várias cenas de flashback contando um pouquinho da trama do Tekken 1 e do Tekken 2, focando principalmente na rivalidade do Kazuya e do Heihachi. Essas cenas não se aprofundam muito no passado, mas é só para dar um pouquinho de explicação com o que aconteceu nos eventos do Tekken 1 e do Tekken 2. E para você que gosta de animes e não conhece muito bem a história do Tekken, eu recomendo vocês assistirem o filme animado Tekken The Motion, que foi lançado nos anos 90, onde adapta a história dos dois primeiros jogos da franquia, assim você entende melhor a história que aconteceu antes do Tekken Bloodline. Esse filme você encontra completo no YouTube, legendado, com bastante facilidade, que por sinal também foi uma adaptação muito legal. Agora voltando na história do Tekken Bloodlines, eu vou tentar o máximo possível não dar spoilers para não estragar a experiência de vocês. Então na história nós temos Jin, ainda jovem, vivendo no interior do Japão com a sua mãe Jun, onde ele estuda e aprende artes marciais com ela, vivendo uma vida cheia de mistérios e perguntas sobre o passado do seu pai e da família dele. E por conta do ataque de Ogre, que é o chefão final de Tekken 3, Jun morre e então Jin trilha um caminho de vingança, tendo que, a pedido da sua mãe, procurar Heihachi Mishima, o seu avô, para que assim Heihachi o treine e o ajude na sua missão de vingança. A animação ela adapta com bastante fidelidade a história do jogo, deu para perceber o cuidado que a equipe de produção teve em ser fiel ao material original, muito por conta da participação de Katsuhiro Harada, o criador da franquia Tekken, como consultor da equipe de criação do anime. E o destaque fica na interação de Jin com a sua mãe, a importância que ela tem na sua vida e a dor que o Jin sente ao perder a mãe. O anime foi muito preciso e delicado em fazer a gente ter empatia pela dor do personagem e torcer para ele conseguir se vingar. E pra mim, gente, pessoalmente, a parte emocional do anime foi muito forte, porque a relação do Jin com a mãe dele lembrou muito a relação que eu tinha com a minha mãe. Então na parte sentimental do anime, acertou em cheio. Agora na parte da caracterização dos personagens foi também outro acerto. Todos os personagens são muito fiéis aos jogos, tanto fisicamente quanto em personalidade. Os personagens que têm destaque no anime mantêm as mesmas personalidades que eles têm nos jogos. Então você vai ver um Jin retraído, sombrio, cheio de mágoas, um Horang arrogante, sempre querendo arrumar briga com o Jin. Você vai ver um Paul sendo um brucutu meio bem-humorado, a Xiaoyu sendo uma menina boba que só pensa em se divertir, e o Heihachi sendo uma figura meio de autoridade, cheio de mistérios, muito imponente e assim por diante. Alguns detalhes e easter eggs também foram bem pensados, como por exemplo, tem uma cena onde o Jin joga um videogame portátil e dá pra perceber que ele tá jogando Tekken 2. Os barulhos e efeitos sonoros do jogo que ele tá jogando é do Tekken 2, inclusive ele deve estar até jogando com a Jun, a mãe dele. Tem também a explicação do detalhe de fogo na calça do Jin, que ficou bem legal, mas infelizmente esqueceram de explicar, por exemplo, a tatuagem que o Jin tem no braço. Aquela tatuagem clássica que ele tem no braço esquerdo, que ela só aparece de maneira aleatória no anime sem motivo nenhum. Aparece gratuito e não tem explicação nenhuma. Essa foi a parte negativa.
Falando na dublagem, eu assisti em português, eu gostei da dublagem, ficou bem feita, as vozes combinaram com a maioria dos personagens, deu pra ver que os dubladores tiveram bastante cuidado em falar os nomes e as palavras em japonês de forma correta, ficou uma dublagem de qualidade. Já a versão japonesa, a maioria dos personagens foram dublados pelos próprios dubladores do jogo, então se você gosta de assistir em japonês, vai gostar muito do áudio original. Mas eu gostei muito da dublagem BR, ficou bem competente. E o que mais importa em um anime baseado em um jogo de luta são as cenas de ação, que ficaram simplesmente incríveis. Todos os golpes, os combos e os ataques especiais que a gente via nos jogos são replicados no anime com muita fidelidade. Dá até pra pôr o jogo lado a lado da animação e comparar como as cenas de luta ficaram fiéis aos jogos. Bateu aquela nostalgia na época que a gente jogava o Tekken 3 no PlayStation 1 e pirava com os golpes especiais dos personagens. Então quanto a isso, vocês vão adorar as cenas de luta. Mas como nada é perfeito, agora eu vou falar das coisas que eu não gostei no anime. Como a temporada só tem 6 episódios, deu pra perceber que algumas coisas passaram muito rápido e vários personagens que são importantes e queridos pelos fãs não tiveram importância nenhuma. Como por exemplo o personagem Yoshimitsu, Lei e o Lau, que apareceram só como figurantes em algumas cenas e não tiveram nenhuma fala e nem sequer alguma cena de luta. E apesar do jogo contar a história do Tekken 3, alguns personagens do Tekken 5 e do Tekken 7 aparecem também, como o Steve Fox, o Marduk e o Leroy Smith. E personagens clássicos de Tekken 3 como o Brian Fury e o Ed não aparecem nem como figurantes nas cenas. E algo que pra mim não foi problema, pois afinal a importância do Tekken é contar a trama de Jin e da sua família, mas pra quem gostaria de ver a história de outros personagens vai se frustrar, porque o anime se dedica quase que 100% na trama de Jin, sem dar muito espaço em contar a história dos outros personagens. Se o anime tivesse 10 episódios ao invés de 6, claro que teria mais tempo para ter mais cenas de luta e desenvolver melhor os personagens secundários. Mas em compensação, os secundários que tiveram destaque ficaram muito legais e bem retratados também, mesmo sendo pouco explorados. No geral, Tekken Bloodline é uma excelente adaptação, com personagens muito bem caracterizados, uma boa história respeitando a obra original e cenas de luta maravilhosas. Eu me surpreendi muito com a qualidade desse anime e eu espero que faça sucesso bastante para ter uma segunda temporada. E se você é fã de Tekken, não perca tempo e vá agora assistir, porque eu tenho certeza que você vai adorar essa animação. Então é assim, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para dar aquela força que a gente precisa e aquele incentivo. Dá um like nesse vídeo e compartilha com seus amigos que também gostam de Tekken e também está a fim de conhecer um pouco mais sobre esse novo anime. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu, abraços. Tchau, tchau.